Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Bate-Papo do Diagnóstico Descomplicado. Nesse quadro, que é o Bate-Papo Mecânico, a gente vai te mostrar como que você faz para dominar o diagnóstico na injeção eletrônica de motocicletas, fazer esse diagnóstico em até 30 minutos e como que você faz para faturar acima de R$ 10.000 por mês trabalhando com essa incrível tecnologia, a injeção eletrônica de motocicletas. Para quem não me conhece, eu sou Caio Pixius, especialista em injeção eletrônica de motocicletas e eu sou criador do método Injeção Expert. Tema do episódio do nosso bate-papo de hoje é parâmetros da injeção eletrônica de motocicleta. Esse tema, sem dúvida alguma, é uma das coisas mais importantes que o mecânico precisa dominar para conseguir realizar o diagnóstico eficiente nas motocicletas e rápido. Agora, quando eu falo de parâmetro, esse tema ele tem algumas peculiaridades, vamos dizer assim. O que é esse tema parâmetros? Bom, quando eu falo parâmetros da injeção eletrônica, eu estou me referindo a você, mecânico que está me assistindo, seja mecânico iniciante, seja mecânico intermediário, seja mecânico avançado. Isso daqui é uma dor genérica de todos os mecânicos. A grande maioria dos mecânicos tem dificuldades em realizar interpretação de parâmetros, porque parâmetros é a parada que se comunica os sensores com a central eletrônica e também os atuadores. É através de parâmetros que todo o sistema da injeção eletrônica trabalha, faz a comunicação. Então é importante que a gente entenda de parâmetros para conseguir realizar os reparos na motocicleta. Porque pensa só, um problema mecânico ou um problema que você consegue enxergar a olho nu, vamos dizer assim, o problema mecânico, sem sombra de dúvidas, ele é um problema que você consegue enxergar, tocar no problema, identificar a falha, identificar o problema pegando na mão. Injeção eletrônica e o sistema elétrico, você não tem essa capacidade a olho nu de enxergar os problemas. Então, se você não consegue interpretar os parâmetros, você não consegue encontrar a falha. E esses parâmetros, eles são visíveis através das ferramentas que você tem, que você vai trabalhar. Por que eu digo que as pessoas confundem parâmetros? Sabe por quê? Parâmetros na injeção eletrônica, por exemplo, o sensor de oxigênio. Eu vou usar o sensor de oxigênio como exemplo para explicar toda essa parada. Parâmetros não é somente a conversa entre 0,1 milivolts até 1 volts, né? 0,9 milivolts, que é o padrão de trabalho da grande maioria desses componentes. Por isso que eu digo que as pessoas confundem parâmetros. Quando se fala, você sabe como funcionam os parâmetros do sensor de oxigênio? Os mecânicos falam assim, eu sei, ele trabalha de 0,1 milivolts a 0,9 milivolts. Não é somente por aí. E nós desenvolvemos uma técnica para explicar toda essa parada, porque os mecânicos existiam muitas dificuldades em encontrar a causa e a origem dos problemas nas motocicletas, porque achava que parâmetros é limitado a você saber somente essa informação. E você precisa ir um pouco além disso. E nós desenvolvemos essa técnica. É uma técnica muito eficaz para você entender de uma vez por todas como é que funcionam os parâmetros na injeção eletrônica. E o tema da aula de hoje não é somente você pegar o multímetro e ir lá na moto, por exemplo, como eu falei para vocês, do sensor de oxigênio. Muita gente fala, eu sei fazer, os parâmetros do sensor de oxigênio eu já sei. É só você ir lá no pino 3 da central, no pino 22 da central, colocar o multímetro positivo e negativo lá e fazer a medição de voltagem de corrente contínua. Se der 0,5 a mistura está estequiométrica, se der 0,9 tem uma mistura rica, se der 0,1 a mistura é pobre. As pessoas acham que é só isso. E na verdade não é. Quando você entende a complexidade de parâmetros, só que de uma forma descomplicada, você começa a fazer diagnóstico de uma forma muito mais rápida. E sabe como é que eu aprendi essa parada aí? Porque quando eu
comecei a fazer os diagnósticos na injeção eletrônica, eu não tinha scanner, nem sabia o que era um osciloscópio. Hoje em dia já é uma ferramenta mais comum, quase todos os mecânicos conhecem. Eu não conhecia essas ferramentas de trabalho, ou seja, eu me virava somente com o multímetro. Tem alguns sensores, lógico, que o scanner ele pode até ser um pouco mais rápido na leitura. Porém, se você não entender do que eu estou falando aqui, que é parâmetro da técnica FFAS, você não importa a ferramenta que você tenha, não importa se você tem um scanner de 10, 15 mil reais, um osciloscópio de 15 mil reais. Se você não entender essa parada aqui, você não vai conseguir fazer diagnóstico. As pessoas às vezes confundem e falam assim: ah, o professor Caio, ele é o ateu do scanner. Ele é o cara que não gosta de tecnologia. Muito pelo contrário. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pela mecânica de motocicleta. Eu sou apaixonado em fazer o diagnóstico bem feito, do início ao final. Só que, meu amigo, a partir do momento que você compreende que ferramenta nenhuma faz diagnóstico, quem faz diagnóstico é a capacidade que o técnico mecânico tem de interpretar o que ele está lendo nas ferramentas que ele está utilizando. É aí que o jogo vira. Quando eu me identifiquei com o multímetro, cara, o multímetro ele é a ferramenta mais poderosa que o mecânico pode ter. E um dos maiores erros que o mecânico comete quando vai fazer leitura de parâmetros é achar que comprando um scanner você vai sanar todas as suas dificuldades. Ah, eu tenho um scanner aqui, eu não preciso estudar a injeção eletrônica, ele vai me dar todas as informações na mão, mastigado, do jeito que tem que ser. Muito pelo contrário. Se você tem um scanner, mas você não tem o conhecimento, a chance de que você vai condenar uma peça errada é muito maior do que qualquer outra ferramenta que você tenha na mão. Sabe por quê? Porque o scanner, ele é os olhos da central. A partir do momento que você enxerga o que a central está fazendo através dos parâmetros que o scanner está te mostrando, se você não sabe interpretar os parâmetros, muito possivelmente você vai seguir pelo raciocínio errado de como é que funciona toda aquela parada. Então, meus amigos, olha só, primeira regra para você se tornar um mecânico de destaque, fazer diagnóstico rápido. Domina multímetro. Dominou o multímetro? Beleza. Com certeza você já tem a técnica para fazer diagnóstico. Ah, eu já domino o multímetro, professor, mas eu demoro 2, 3 dias para fazer o diagnóstico. Então, você não domina o multímetro. Se você domina o multímetro, você consegue realizar diagnósticos em até 30 minutos, desde que você saiba as técnicas de execução de testes. Quando eu falo em parâmetros, vou dar uma visão geral aqui do que é parâmetros na visão da mecânica expert. Técnica ECS. Nós temos presente na injeção eletrônica, sensores, atuadores, temos a central eletrônica e daí, por fim, nós temos os atuadores. Quando nós notamos que mesmo, olha só a sacada, quando nós notamos dentro do método Injeção Expert, que é o nosso treinamento completo sobre injeção eletrônica, que mesmo com as aulas ensinando a parte elétrica, mesmo com as aulas ensinando o cara a fazer o passo a passo do diagnóstico, mesmo com tudo isso, os mecânicos ainda tinham dificuldades em condenar a peça com clareza e com certeza. Se você é mecânico e se você ainda tem dificuldades em condenar as peças, tem medo de condenar uma peça errada, não tem aquela segurança, pode ter certeza que você precisa dessa técnica aqui para interpretar os parâmetros de forma eficiente. Olha só como é que funciona isso na prática. Então, na injeção eletrônica, nós temos os componentes de entrada, que são os sensores. Os sensores, eles têm principal função na injeção eletrônica em monitorar constantemente todas as condições de funcionamento da moto. Temperatura do ar, temperatura do óleo do motor, pressão atmosférica do ar, os gases que estão sendo queimados, que está saindo pelo escapamento, tudo isso é função de sensor. Os sensores estão ali para monitorar
constantemente todas as condições de funcionamento da moto, pressão atmosférica do ar, a temperatura do ar, tudo isso que eu já falei e muito mais. Então, esses aqui são os componentes de entrada. É por ali que eles captam todas as informações de funcionamento que a moto precisa para ter uma queima perfeita de combustível. Quando eles pegam essas informações aqui, eles enviam essas informações aqui para quem? Para a central eletrônica, que é o componente de controle. Entrada, controle, sensores pegam a entrada, enviam as informações para a central eletrônica efetuar o processamento desses dados. Então, a central ela pega os dados que os sensores enviam para ela e vão fazer o quê? O que a central vai fazer com essas informações? Através de parâmetros pré-programados dentro da central, a central ela pega essas informações, cruza com as suas memórias lá dentro e vai fazer o gerenciamento da injeção eletrônica para que ela, a injeção eletrônica, faça uma mistura estequiométrica perfeita. O que é a mistura estequiométrica? É a queima perfeita em relação ar-combustível para que a motocicleta funcione 100%, entregando o máximo de potência, economizando o máximo de combustível e emitindo a menor emissão de gases poluentes na atmosfera. Isso é uma mistura estequiométrica, é a queima perfeita para que o motor funcione de uma forma igual ao reloginho suíço. Quando você entende que esse trabalho está sendo feito entre sensores central e atuadores, os atuadores por si só, eles são os componentes de saída, ou seja, os sensores monitoraram o que precisa ser feito para ter essa mistura estequiométrica. A central vai pegar esses dados aqui, vai cruzar com as memórias internas e vai enviar informações para os atuadores fazerem a correção necessária para que isso funcione de uma forma assim tão perfeita como eu falei aqui, que é emitir menos gases poluentes, entregar a melhor potência do motor e também a economia de combustível. Tudo isso só é possível através da interação entre esses três componentes da injeção eletrônica. Por isso, o nome da técnica, técnica ECS. Agora vamos lá. Dentro da técnica ECS, isso aqui é um geral, a técnica ECS é um geral de como é que funciona toda a maestria da injeção eletrônica. Isso aqui é igualzinho o corpo humano da gente. O corpo humano tem os sensores tato, visão, olfato, paladar, tudo isso são componentes de entrada. A gente está constantemente monitorando as condições de funcionamento do nosso corpo. A central eletrônica é isso aqui, ó. Não é o raio, é o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele pega essas informações que os nossos sensores estão mandando e realiza operações através dos nossos atuadores internos, para que nós tenhamos uma temperatura ideal de funcionamento, que o nosso corpo esteja na temperatura, é igualzinho. Então, a técnica ECS é o geral de todo o corpo da moto, como ela faz para funcionar. Agora, para você conseguir interpretar os parâmetros, nós temos uma outra técnica lá dentro, que se chama técnica FFAS. Esse é o poder. Eu vou explicar cada uma aqui para vocês no detalhe. Como é que ocorre toda essa comunicação entre esses componentes? Através de parâmetros. Isso são parâmetros. Como eu disse para vocês, as pessoas confundem o que significa isso. As pessoas mecânicos confundem o que é parâmetros. Sabe por quê? Porque eles acham que os parâmetros é só a voltagem lá, que está alternando para ter essa comunicação. Parte delas, mas parâmetros vai muito além disso, tá? Os maiores benefícios de você aprender parâmetros dessa forma aqui é a interpretação da falha que você vai identificar aí no dia a dia. Como diz o Teodoro aqui, ó.
Depois que eu aprendi a conhecer os parâmetros, a função, funcionamento e atuação e os defeitos que cada peça provoca na técnica FFAS. Ele falou que ele perdeu a insegurança de condenar as peças utilizando essa técnica aqui. Essa técnica, depois que a gente implementou, desenvolveu ela para os nossos alunos, isso daqui é o poder. Agora vamos lá. Como é que funciona essa técnica para você interpretar os parâmetros? Primeira coisa que você precisa saber, qual é a função do sensor na motocicleta. Eu vou utilizar aqui como exemplo o sensor O2, que é o sensor de oxigênio, o sensor que monitora os gases que estão sendo queimados lá no escapamento. É essa peça aqui. Esse daqui é o sensor de oxigênio. Ele fica localizado na saída do cabeçote, às vezes até no próprio escapamento da motocicleta. Qual que é a sua principal função na injeção eletrônica? Qual que é a função do sensor de oxigênio na injeção eletrônica? Muito simples. Ele é mais conhecido por sonda lambda. Ele é responsável por detectar aí o volume de oxigênio presente nos gases emitidos pelo motor após a sua queima na câmara de combustão. Ou seja, depois que o motor queimou o combustível que está dentro da câmara de combustão. Por exemplo, aqui eu tenho um desenho em 3D do sensor de oxigênio. Essa passagem aqui é o escapamento da motocicleta. Aqui uma mistura rica como exemplo. O que é o termo mistura rica na injeção eletrônica? A mistura rica, ela é conhecido como a falta de oxigênio no motor, nos gases queimados, tá? Isso aqui, quando o motor tá com uma mistura rica, o motor ele gera assim dois gases altamente poluentes, que é o monóxido de carbono e o hidrocarbonetos não queimados, tá? Isso é uma mistura rica, ou seja, grosso modo falando, mistura rica é quando tem muito combustível e pouco oxigênio saindo lá pelos gases de escape. Isso é uma mistura rica. Então, como é que ele faz? Olha só, a função do sensor de oxigênio é monitorar os gases de escapamento. Como é que é o seu funcionamento? O funcionamento dele é exatamente essa parada que eu estou mostrando aqui para vocês. Ele vai monitorar os gases de escapamento. Se tiver saindo pouco oxigênio, ele sabe que está queimando muito combustível. Isso é uma mistura rica. Quando ocorre o oposto disso, está saindo muito oxigênio lá pela saída do escape e pouco combustível, ele sabe que a mistura está muito pobre. Então, como é que ele funciona? Lá dentro da motocicleta. Ele fica constantemente monitorando esses gases que estão saindo lá pelo escapamento e vai informar a central eletrônica. Ó, tá saindo muito oxigênio aqui pelo escapamento. Ajeita aí a mistura combustível relacionado ao ar. Como é que ele faz esse envio de sinal para a central eletrônica? Através de parâmetros. E a central vai efetuar as correções, vai enviar parâmetros também para os atuadores. Os atuadores, eles vão injetar mais combustível ou menos combustível através da informação que o sensor de oxigênio está informando a central eletrônica através dos seus parâmetros. Seguindo adiante, no final você vai entender a importância de você saber, na hora de executar um teste na prática, por que tem que saber o funcionamento, a função e a atuação e os sintomas do sensor para você encontrar os problemas. Já entendi a função, beleza, já sei. O sensor de oxigênio, ele está lá monitorando os gases queimados. O seu funcionamento é através de uma sonda que está no escapamento ou na saída do cabeçote e vai informar através de parâmetro para a central eletrônica se tem muito oxigênio ou pouco oxigênio. Através disso, a central ela sabe qual combustível se está pouco combustível ou muito combustível sendo queimado. Além dessa função, nas motocicletas que são mix e flex, ou seja, que roda álcool e gasolina, é o sensor de oxigênio que informa a central eletrônica
qual é o tipo de combustível que está sendo queimado na motocicleta, se é álcool ou gasolina. Então, se você sempre se perguntou como é que a moto identifica qual é o tipo de combustível que tem dentro do tanque, é através também do sensor de oxigênio, a famosa sonda Lambda. Agora, a pergunta que vale R$ 1 milhão. Vou marcar até em vermelho aqui, ó. Qual que é a atuação do sensor de oxigênio na motocicleta? A função a gente já sabe, o seu funcionamento a gente já sabe. O que é atuação? Atuação é quando o sinal já é enviado para a central eletrônica. A atuação é o que a central eletrônica vai fazer com a informação recebida do sensor de oxigênio. O que ele vai fazer? A moto vai fazer com base na variação do sinal elétrico fornecido pelo sensor de oxigênio. A central eletrônica ela calcula e ajusta a quantidade de combustível injetado, adequando-se à mistura estequiométrica perfeita. Então, a principal atuação desse sensor na motocicleta é realmente calcular o tempo de injeção. Então, o tempo de injeção, que a gente chama de TI, que é o tempo de injeção, é calculado através da atuação do sensor de oxigênio. Se está com uma mistura pobre, o sensor identificou que tem muito oxigênio saindo pelos gases de escapamento, a central eletrônica vai executar uma ação. Ela vai mandar injetar mais combustível, vai aumentar o tempo de injeção. Isso é feito através dos atuadores, que são bomba de combustível, bico injetor, válvula e ACV. Todos os atuadores também trabalham em conjunto com essas informações. Aí nós precisamos entender aqui também quais são os sintomas relacionados se esse sensor estiver com problema. Os sintomas são vários. Por exemplo, se o sensor estiver estragado, não está mandando essa informação, quais são os sintomas da moto se tiver com o sensor de oxigênio com problema, tá? Sintomas que são dificuldade na partida. Outro sintoma, marcha lenta irregular. Que mais que nós temos aqui? Um problema muito grave é a quebra do motor. Por quê? Você sabe por que quebra o motor? Se a moto tiver com uma mistura incorreta, quebra do motor. É isso mesmo. O próprio sensor de oxigênio, ele pode fazer com que o motor quebre se ele não estiver funcionando perfeitamente. Sabe por quê? O motor ele é refrigerado também, não é só por isso, mas também pelo próprio combustível que está sendo injetado. Ele é refrigerado por várias coisas. Refrigeração a ar, ou seja, você está andando com a motocicleta e o próprio ar que está passando pelas aletas do motor refrigera o motor. Ele é refrigerado também pelo próprio óleo do motor, mas também ele é refrigerado pelo próprio combustível dentro da câmara de combustão. Se a moto permanecer por um longo período de tempo com a mistura pobre, ou seja, muito ar e pouco combustível, a moto vai superaquecer, vai trabalhar acima da temperatura ideal e vai ocasionar quebra no motor. Ou seja, vai esquentar demais e vai grudar os anéis, riscar todo o cilindro e a moto vai perder potência, vai estragar o motor através desse componente. Olhando isso daqui tudo numa visão geral, o que você pode extrair na hora de você fazer o seu diagnóstico? Por que isso aqui é muito importante você entender antes de sair fazendo testes? Imagina só, conectou o scanner na moto, tá? Conectou o scanner. O scanner diz assim, ó, problema de alimentação, problema no tempo de injeção. Quem é um principal componente que está com problema? Pode ser como o sensor de oxigênio, ele faz essa alteração através dos parâmetros do tempo de injeção, né? A central faz essa alteração, pode ser o sensor de oxigênio. Outra coisa também, a moto está com dificuldade de pegar na partida. Um jeito clássico de você
fazer testes também é verificando a coloração da vela. Se a vela está branca ou se a vela está preta. Vela branca, mistura pobre. Vela preta, mistura rica. Essa é uma técnica antiga de verificar. Agora, quais são os parâmetros que esse sensor vai trabalhar na injeção eletrônica? Esses daqui são os parâmetros. Olha só, ele vai de 0,1 a 0,9. E aqui no meio nós temos o 0,5. Isso aqui, quando eu estou falando disso aqui, é volts, tá? Voltagem. Isso aqui é voltagem corrente contínua. VCC. Voltagem corrente contínua é a informação. Agora nós temos aqui uma curva, que é a curva de trabalho do sensor. Mais ou menos funciona dessa forma. Como é que funciona essa curva na prática? Nós temos aqui 0,1, aqui no meio nós temos 0,3, 0,7, enfim, vai de 1 em 1, tá? Se tá dando 0,5, é uma mistura estequiométrica. Se tá dando 0,9, mistura 0,1, outra mistura, tá? 0,5 é a central eletrônica sempre vai buscar, que é a mistura estequiométrica perfeita. 0,9 vai ser o quê? Uma mistura rica. 0,1 vai ser o quê? Uma mistura pobre. É normal que esses números fiquem variando conforme a motocicleta está em funcionamento. Sabe por quê? Conforme você está andando com a moto, ela sobe, mistura rica. Ela baixa, mistura pobre. Sobe, então ele fica sempre, como diz o Thiago, né? Sempre fica buscando a mistura perfeita. Ou seja, qual é a mistura perfeita aqui nesse caso? Esta região aqui, que vai de 0,3 a 0,7. Esse é o padrão de trabalho ideal. Se travou lá em 0,9, a leitura, mistura rica. Se travou em 0,1, mistura pobre. Se você pegar uma moto que você vai identificar que está travado, a leitura está travada em 0,9, qual é o problema? Qual que é o problema se travar em 0,9 volts? Rapaziada, olha só, o que a gente precisa entender sempre e raciocinar antes de condenar as peças, essa técnica que eu mostrei para vocês, eu expliquei somente de um componente. Quando você faz o estudo de todos os componentes da injeção eletrônica, todos os sensores, os atuadores, dessa forma aqui, você sabe quais são todos os componentes que podem ser o problema. Porque se você pega um scanner, conecta na moto e a leitura do sensor de oxigênio está travada, está cravada lá em 0,9, muita gente vai fazer o quê? Vai sair trocando o sensor. Troca o sensor. O que, que você tem que fazer depois que você entende essa técnica aqui? Essa técnica aqui a gente não testou nada. Nós estamos somente analisando os parâmetros de como é que funciona o componente da injeção eletrônica. Quando você sabe o que todos os componentes fazem, cruza essas informações, vai lá na moto com um multímetro ou com um scanner ou com qualquer outra ferramenta que você faça diagnóstico, faz todos os testes, você encontra a causa e a origem do problema. Porque se você pega apenas essa informação, foi o que eu falei no início da live, os mecânicos, eles confundem esse tema que se chama parâmetros. Eles pegam somente e olham isso daqui. Isso aqui é uma referência de trabalho. Agora, como é que você vai fazer a leitura? Como que você vai fazer a leitura se tudo está trabalhando de forma perfeita? É através do raio-x do diagnóstico na injeção eletrônica. Esse aqui é apenas o nosso segundo pilar no método Injeção Expert. Você entender e compreender como funciona todos os componentes dessa forma aqui. No terceiro pilar, a gente executa os métodos de pré-diagnóstico, que é fazer o raio-x. O raio-x do diagnóstico,
Ele é essa parada aqui, ó. Aqui, inclusive, eu tenho um preenchido, ó. Esse daqui é o raio-x do diagnóstico. Ali estão listadas todas as principais causas que pode ser se tiver, por exemplo, com esse problema. Sensor IoT, sensor O2, pico injetor, válvula IACV, escapamento entupido, central eletrônica, combustível, vela, regulagem de válvulas, tudo. Depois que você listou aqui todos os componentes que podem ser o problema nesse caso, aí você vai fazer o quarto pilar do nosso método. Executar esses testes na prática com o multímetro. Executou isso aqui na sequência, você encontrou o problema da moto e corrigiu na raiz. Isso é a visão perfeita de como é que funciona os parâmetros na injeção eletrônica de motocicletas. E olha só, jeito errado de executar esse estudo na prática. Você olhar apenas para os parâmetros de trabalho dos componentes. O que você precisa olhar é a visão geral dos componentes de entrada, de controle e de saída. Quando você pega, faz essa analogia com todos os componentes, é certeiro o tiro que você dá no seu diagnóstico. E aí, como diz o Teodoro, você pega e você vai lá e encontra a causa e a origem do problema sem ter medo de condenar as peças. Ficou claro, pessoal, para vocês como é que se deve interpretar os parâmetros na injeção eletrônica? Espero que esta aula aqui tenha feito sentido. Isso daqui é apenas uma amostra de como é que a gente trata dos parâmetros dentro do nosso método Injeção Expert. Grande abraço a todos, fiquem com Deus